Prontinho. Pode começar, Camila. Bom dia para todo mundo. Débora, você me escuta bem? Você que está aí no vídeo? Então, sim, estou escutando bem. Obrigada. Obrigada aí para quem abre as câmeras também. É sempre bom olhar o rostinho, né, de quem está acompanhando. E quem não puder também, fica super à vontade. É muito bom estar aqui, né, Débora, de novo, mais uma vez, te agradeço. Eu sempre fico muito feliz quando eu posso ter a oportunidade de estudar de um jeito diferente, né, olhar a nossa abordagem tão querida e com os filmes, né, que são coisas que a gente gosta muito. Então, eu escolhi hoje esse filme para falar sobre grupo terapêutico. Não sei aqui quem é estudante, quem é já profissional, então, à medida em que a gente vai percorrendo a apresentação, fiquem à vontade para se colocar, tá? Levanta a mão, coloca no chat, não precisa esperar eu terminar a apresentação está bem curtinha, porque a ideia é que a gente possa conversar bastante sobre esse tema. E aí escolhemos esse filme Tok Tok, né? Ele é bem engraçado, inclusive eu estava até assistindo, revendo ele agora de manhã, então já vai energizando aqui, né? Quem pôde assistir percebe, né, que a ideia dele é trazer a questão do diagnóstico, só que aqui a gente vai falar um pouquinho diferente, né? A gente não vai falar sobre o diagnóstico em si. Pode seguir, né? Por favor. Aqui tem uma breve apresentação sobre mim, né? Então, quem ficar com a apresentação depois, tem aí os meus dados, né? Inclusive, faço até um convite. Eu tenho um grupo aí, Coração em Pauta, voltado para as mulheres. Esse formulário está possível também, é só ativar quem quiser se inscrever. Ele é um grupo, é uma roda de conversa, também é um projeto gratuito, né, Débora? Acho que a gente tem esse movimento também, né, de poder acolher quem não pode ter acesso, né? E aí, bom, enfim, tem algumas especialidades. O meu foco hoje é falar sobre relacionamento, falar sobre luto, me especializando na área de neurociência, acho que tudo é um complemento, né? Pode seguir, Dé, por favor. E vamos, então, ao que interessa, né? Eu trouxe um resumo do filme aqui. Para quem não pôde assistir, acho que é interessante deixar todo mundo mais ou menos na mesma página, né? Então, o que se trata? O resumo do filme. Então, ele é uma comédia espanhola. Eu não sei se quem assistiu ele na linguagem original ou não, mas eu preferi assistir dublado, porque ele vai trazer um pouco mais o contexto de como a gente fala, né? Então fica mais engraçado até. Então, basicamente, são 6 pessoas, né, que vão se consultar ali com o psiquiatra, né? Ele é um psiquiatra muito renomado. E aí eles se deparam, né, que as marcações foram feitas tudo no mesmo horário. E eles se questionam, brigam ali com a recepção, né? E eles não desistem da consulta porque esse psiquiatra, né, muito concorrido, viaja muito, e no final eles decidem viver ali essa sessão, né, que eles não sabem que é isso que vai acontecer naquele momento, né, mas a ideia é falar sobre como cada um ali vai viver o seu transtorno, né. Pode seguir, Dé, por favor. E aqui eu quis trazer um pouquinho da ideia bem resumida, tá, gente? Tem bastante conteúdo aí sobre grupo, como a Gestalt terapia olha sobre grupo, mas de onde mobilizou, na verdade, né? Então, quem trouxe muito a ideia de olhar para esse grupo foi o Fritz Perls, né? Que é um dos grandes mentores aí da nossa abordagem, né? Então, de onde que ele veio vindo, né? Ele veio entendendo a questão do teatro. Ele olhou para o psicodrama do Moreno. Então, de novo, né, quem está estudando aí, ou quem já é profissional, já deve ter ouvido falar sobre isso. Ele também foi caminhando ali na vida dele, se encontrando com o zen budismo, com o taoísmo, então ele foi se abrindo muito, né, para as outras possibilidades que existiam. Essa questão da consciência corporal, bem haitiana, né, parece que ele foi juntando um pouco do conhecimento de cada um ali. E o que foi acontecendo, na verdade, né? Ele foi deixando um pouco da ideia da terapia individual, do setting, só ele e a pessoa, né? E foi trazendo a ideia dos workshops, que ele trabalhava muito, mas tentando trabalhar o indivíduo no meio do workshop. Então, foi mais ou menos a partir daí que a ideia do grupo foi se formando, e a partir daí o grupo ele foi tomando um outro formato, né? Pode seguir, Débora, por favor. E aqui é importante, né, a gente reforçar qual é a ideia do grupo, né, quando a gente vai falar, principalmente quem contribuiu bastante foi Goldenstein, que ele vai falar da teoria organística, também foi até um outro ponto que a gente já conversou aqui no Cine Gestalt, né, e, bom, e aí o que ele traz como
enfim, né, é um organismo dotado de princípios de autorregulação, indiferente se é um indivíduo, se está dentro do grupo, a ideia é sempre que todos nós consigamos nos autorregular, né? E quando ele fala ali sobre farejar o crescimento, né, o seu alimento, é um espaço onde as pessoas encontram oportunidade de se regular no ambiente e satisfazer as suas necessidades, né? Aliviando principalmente as suas tensões, que eu acho que essa é a ideia, né, de quando as pessoas buscam essa ajuda da terapia. Pode seguir, né? Tem alguns pontos que são importantes da gente lembrar, né? Então, quando a gente vai falar sobre grupo terapêutico, a gente trabalha o membro do grupo, seria trabalhar todo mundo, né? Então, a ideia, né, de quando uma pessoa traz a questão dela ali dentro daquele grupo, as outras pessoas também serão mobilizadas, inclusive o próprio terapeuta, né? Então, essa é a ideia de que quando se trabalha uma pessoa, as outras pessoas também serão mobilizadas, né? E quando o terapeuta está diante daquele grupo, ele vai procurar, a gente vai falar que ele vai procurar o sintoma do grupo, não vai trabalhar somente o sintoma daquela pessoa que está se trazendo individualmente, né? Então, tudo que acontece no grupo é importante, né? Eu coloquei aquele pedacinho ali, né? A forma de se comunicar, a postura, o olhar, né? Enquanto um está falando, como é que o outro está ouvindo, se ele faz expressão. Então, tudo aquilo, o terapeuta ele precisa ficar muito atento a esses movimentos que acontecem no grupo, que tudo ali vai ser material de trabalho para ser trabalhado ali, né? Então, quando a gente fala dos membros, né, eles são figuras, o grupo fica ali de fundo num segundo momento. E à medida que os encontros vão acontecendo, é claro que no filme a gente só teve um único recorte, né, mas olhando num grupo que ele funciona na vida real, né, à medida que os encontros vão acontecendo, vai percebendo como esse grupo vai se tornando único, assim, é como se ele vai criando uma forma de funcionar, né, e aí a gente já não olha mais só a questão do indivíduo ali isoladamente, né. Pode seguir, né, por favor. Bom, e aqui eu fiz questão de frisar um pouquinho, né, quem são os personagens principais ali, quem não pôde assistir, só para trazer um contexto, né, cada um vai ter uma questão do sintoma do toque, né, então, o Frederico sendo o médico, né, ele tem ali a síndrome de Tourette, o Otto vem com a questão da simetria das linhas, a Ana Maria vem com os rituais, muito do sinal da cruz, de ficar checando, né, se fecha a água, se fecha o gás o tempo inteiro, a Blanca com a limpeza, né, o Emílio com os cálculos, a Lili com a repetição. E o que é interessante, né, assim, a gente vai percebendo que quando a gente olha para esse transtorno, ou quem de repente já atendeu isso em clínica, ele nunca é uma coisa só. Cada um ali vai viver isso de um jeito, né? E como é difícil, às vezes, encaixar isso num diagnóstico, né? Porque é aquilo, né? A gente fala que é muito singular, então cada um vai viver a sua questão ali, né? E como isso traz sofrimento para as pessoas, né? E às vezes pode ser até motivo de chacota mesmo, né, delas serem ridicularizadas, né, principalmente quem tem a síndrome de Tourette, ela assim não é tão comum, mas quando tem, a pessoa, né, fica extremamente envergonhada, porque é aquilo, ela não tem controle, né, e normalmente isso vai acontecer, principalmente se eles se sentem mais ansiosos, mais aflitos, né, e isso começa a aparecer. Pode falar, Dé. Eu estava assistindo esse filme ontem, né? Antes de a gente ter o encontro. E aí é muito interessante essa questão do grupo, até porque, assim, todos são muito diferentes, mas eles têm algo em comum, e aí acaba que isso aproxima eles. Eu até fui reassistir e eu fiquei olhando um pouco mais para a personagem, por exemplo, da Lily, que ela chega tão retraída, tão quietinha, lá no cantinho dela, não fala nada. E aí depois a gente vê assim a expansão dela com o grupo, dela falando, sabe? Então, isso é muito interessante ver como que o grupo ele mobiliza as pessoas, né? Exatamente. E é o que você falou, né? Cada um vai chegando do seu jeitinho, e à medida em que eles vão conseguindo trocar, eles vão conseguindo se trazer mais, né? Então, pode seguir para o próximo, por favor. E o que é importante da gente olhar, né? Cada um ali vai ter um sintoma, né? Cada um ali, a questão do diagnóstico, ele vai aparecer de uma forma, né?
E é importante a gente sempre lembrar o que é sintoma na Gestalt terapia, né? Então, ele é um esforço do organismo para tentar encontrar um equilíbrio, né? É como se fosse, eu adorei essa citação, né? É um convite para olhar para o que ainda precisa de atenção, né? Como uma mensagem que carrega uma história, um pedido para ser visto, sentido e integrado. Eu, diante de todas as outras situações mais técnicas, eu falei, não, essa daqui simplifica, porque é bem isso a ideia, né? E dentro da Gestalt terapia, a gente vai olhar o sintoma exatamente para entender para que aquilo ali está ali, né? Qual é a função? E não retirar o sintoma, né? Ah, não, então olha só, né? Vamos cuidar aqui da Blanca. Não, olha, você não pode mais ficar lavando as coisas obsessivamente. Eu vou tirar aquilo dela. E aí, como é que ela vai ficar, né? Então, a ideia da Gestalt terapia é sempre poder acompanhar, tentar entender. E aí, quando a pessoa entende, né, a função daquilo, ela consegue, talvez, ter novos recursos, né? E sozinha ela vai identificando como é que ela consegue deixar de fazer aquilo que tanto traz sofrimento, né? Pode seguir. É só ler aqui um comentário que a Júlia fez. Ai, meu. O que eu achei mais maravilhoso é ver como a relação entre eles é terapêutica. Isso mesmo, Júlia. Perfeito. E à medida, né, que o filme vai acontecendo, acho que mais da metade do filme para frente, né, é onde a gente começa a ver a transformação. Uhum. E só comentando aqui uma questão do sintoma, antes de ler o que a Ana Luísa comentou aqui no chat, eu não sei se você vai se aprofundar nisso, mas uma coisa que me chamou muita atenção no filme é essa questão de eles olharem para os sintomas um dos outros. Então, chega esse momento que eles vão, tipo assim, olhar para a dificuldade da dificuldade própria, só que aí, quando eles estão olhando para a dificuldade de outro, tentando ajudar outra pessoa, eles esquecem do próprio sintoma. Eu achei isso muito interessante, né? É isso mesmo. Ela até coloca aqui, Ana Luísa, né? O grupo é diferente de um agrupamento de pessoas, fundamental essa coesão para que ele funcione, importante o encontro de subjetividades, mas o grupo foca naquilo que é coletivo. É isso mesmo, né? Acho que ficou tão interessante olhar esse filme com a questão do grupo, e não só para o sintoma, e não só para o diagnóstico, né? Pode seguir, para o próximo. Então, assim, eu peguei 2 pontos principais para dar mais tempo para a gente poder discutir mesmo sobre isso, né? Então, o que mais no começo do filme, né? Como é que esse grupo vai se formando? O que vai acontecendo ali, né? Então, o primeiro ponto é a marcação, né? O erro da marcação, né? Que a gente coloca entre aspas aqui, né? Coloca todo mundo ao mesmo tempo. Não fala para ninguém que é uma terapia de grupo, né? Acho que em alguns momentos o próprio médico fala, né? Eu não quero fazer terapia de grupo, né? Não, a gente não veio aqui fazer terapia de grupo, né? E depois eu quero checar com vocês aqui, né? Qual é a percepção que vocês têm de terapia de grupo, né? Quando alguém fala, né, ou sugere, né? Olha, o que você acha, né? Você não acha que é interessante você participar de uma terapia de grupo? Sempre tem ali uma resistência, né? Falar, não, como assim? Eu vou falar das minhas coisas, das minhas questões num grupo, para outras pessoas, né? Então, eu quero refletir um pouquinho com vocês sobre isso aqui depois também. Então, uma outra questão que é importante, né? O médico fazendo parte do grupo. Então, é o que a gente fala do terapeuta, às vezes de um coterapeuta. Ele também se implica no grupo. Ele não é um agente isolado, só um observador que vai acompanhar de fora, né? E assim como ele nesse filme tem a síndrome, né? Ele também se implica no grupo, ele também participa, né? E o que vai acontecendo ali entre eles, que eu acho que ficou bem claro, assim, né? Quando eles vão percebendo, né, Débora? Acho que foi o que você falou agora. Cada um vai percebendo qual é o que você tem, né? O seu problema é com limpeza. O meu aqui é com os cálculos. Então, cada um vai conseguindo já prestar atenção em como cada um vive aquilo, né? É o que eu coloquei, ele vai observando, vai descrevendo, eles vão contando mais ou menos como é que aquilo acontece, e aí a gente vai nomeando isso, né? O próprio médico vai falar, isso aqui que você tem, pelo que eu já vi aqui, é alguma questão aritmética, né? Então, e aí isso de alguma forma faz o quê? Valida, né? É o que a gente faz isso dentro da terapia, vai validando aquilo que de fato é, né? E aí, aqueles momentos em que as interações vão acontecendo e os incômodos, né? Então, tanto o médico falando lá os palavrões e as formas como isso acaba incomodando ali algumas pessoas, já pro Emílio ele acha, né, engraçado, e é bem isso que acontece no grupo, cada um reage de uma forma, né?
uns acham incômodo, outros acham que pode ser, tá tudo certo, é assim mesmo, não, leva com mais leveza, né? Então, e aí depois ele fala, né, faz um quebra-gelo, já que a gente vai estar aqui mesmo, já que vai ficar esperando, então vamos fazer uma atividade aqui em conjunto, né? E é bem isso, né? O que a gente faz para tentar integrar esse grupo, tentar achar uma identidade para ele. Achei interessante eles usarem, né, uma abordagem, vamos cada um falar uma cor e o que essa cor para cada um representa. E a gente usa isso muito em grupo, né? Principalmente no começo, como cada um quer se trazer. Né? Será que precisa aquela apresentação formal? Olha, eu sou a Camila, eu sou psicóloga. Não, eu posso me apresentar de uma outra forma, né? E nem falar do meu sintoma, inclusive, né? Só que isso também, né, sempre interessante e importante lembrar, né, o quanto cada um ali vive o seu sofrimento, né, por isso que eles estão ali. Então, em algumas cenas vai mostrando, né, por exemplo, tô olhando aqui que eu marquei o nome delas, né, Ana Maria, né, ela tá indo para um lugar, daqui a pouco ela lembra, ela tem que voltar para checar, porque senão ela não fica tranquila, né. O Otto com essa questão da organização dele nos encontros, como ele não consegue ali se expressar muito bem. A Blanca, né, se fala na questão do trabalho, e ela trabalha ainda num lugar onde está repleto de bactérias. Então, quando a gente expande isso para a vida real mesmo, né, e vai olhando cada um ao nosso redor, a gente percebe o quanto isso gera de sofrimento de nível relacional mesmo, né, o quanto é difícil para eles se relacionarem, não só em nível afetivo, mas de amizade, na família, o quanto eles precisam de suporte, e quem está de fora que não entende, não sabe como ajudar, né. Pode seguir, por favor. E aqui eu deixei essa mensagem que eu achei interessante, bem de uma citação do próprio Fritz mesmo, quando ele estava ali atuando nos grupos. Eu deixei até o médico de fundo ali, né? Porque ele fala isso, né? Eu acho que a maioria de vocês ainda não sabe que a observação que eu estou lidando com as coisas muito pequenas, né? E dando pequenos passos. E é aí que a maioria das dificuldades está inserida, né? Eu observo e lido com as pequenas coisas, ou com o que costuma ser dado como certo, que a gente chama de óbvio, né? Porque é no óbvio que se inserem as resistências e as dificuldades. Então, a ideia de quando tem um terapeuta que fica ali de fundo, inclusive o médico, em alguns momentos, ele fica um pouquinho mais distante, só observando, né? É no detalhe mesmo, né? Assim, por mais que eu possa descrever o sintoma, por mais que eu possa descrever como eu sofro aquilo, vai ser nas nuances, em como a pessoa, a forma mesmo, né? É a forma como ela vai lidar com aquilo, que é onde os ajustes podem ser feitos, né? Então, eu achei muito interessante, porque é exatamente isso que a gente vive quando está atendendo um grupo real, né? Pode seguir até para o próximo, por favor. E aqui, mais do meio do filme para frente, é o momento onde eles interagem mais, né? Eu coloquei ali como potência do grupo, porque eu acho que é justamente isso que acontece quando eles começam a compartilhar das histórias. Então, quando eu conto, na minha função de terapeuta, para o outro, no caso, Débora, eu vou pegar você aqui, né? Olha, Débora, eu sei que isso que você está vivendo acontece com várias pessoas, né? Não é a mesma coisa de alguém que está vivendo a mesma situação poder contar. Então, isso aqui, inclusive, é até uma fala da Laura Pierce, né? E ela também trabalhava muito a questão do grupo, que é justamente isso. Eu preciso, quando eu ouço do outro, no mesmo horizonte que eu, é como se ele fosse meu par ali, né? Eu consigo me aproximar um pouco mais daquilo que eu vivo. É diferente do terapeuta falar, porque às vezes tem a ideia de que o terapeuta ele está acima, né? Então, ele sabe mais. Ele não entende exatamente o que é que eu estou vivendo. Então, a ideia de quando o grupo se reúne, cada um fala de si, fala, caramba, nossa, ele também vive isso. Não é igual, mas o nível de sofrimento é parecido, né? Eu me aproximo mais. Pode seguir, Rosane. Não, só para ilustrar, né? Bom dia a todos, Camila. Dessa fala sua, né? E assistindo o filme, olhando a Ana Maria, que fechava a porta, estava no meio do caminho, voltava. Será que eu fechei a porta? Né? Ali naquela cena, né, são vários sintomas, né, das pessoas, mas ali Ana Maria, eu me identifiquei com ela. Quantas vezes já aconteceu comigo,
né? E de esquecer e ficar na dúvida e ter que voltar. E aí, você fazendo essa fala, me veio isso. Ali, assistindo, eu comecei assim a sentir, a perceber, nossa, como é doloroso, né? O outro ali naquela situação de insegurança, de medo, de acontecer o pior por causa de uma incerteza que ela não consegue. Então, você fazendo essa fala, para mim, me fez muito sentido, né? Ver né, como que, assistindo o filme, vendo a cena, e você já ter vivenciado uma situação parecida, e você sentir essa sensação, né, de medo, né? E você perceber o tamanho do sofrimento do outro, né? Como que isso é interessante a gente poder ver isso e entender um pouco melhor, né? Quando você está nessa fala com o outro, ou, no caso aí, assistindo a cena, né? Sim. Obrigada, Rosalina. E é bem isso mesmo, né? Assim, fica mais possível eu acolher a dor, né? Isso. E aí, né, as intervenções começam a surgir até a partir deles, né? Pode seguir, Dé, senão para eu não continuar aqui. Não, só para ler um comentário aqui no chat, a Ana Luísa falou assim, é uma linha tênue entre aquilo que é dito como normal e aquilo que é posto como patológico. Isso mesmo. Infelizmente, né? Eu reassistindo, né, eu fiquei observando que talvez todos nós tenhamos traços de um pouco de tudo aquilo que eles fazem, né? Só que, para quem não tem a questão do transtorno mesmo, a gente não enxerga que isso é um sofrimento, né? Mas imaginando para quem realmente vive aquilo e vive em função daquilo, a vida passa a ser em função daquilo, então é muito doloroso, né, gente? E o que eu ia falar, assim, das intervenções? As intervenções começam a surgir a partir deles, a hora que eles se reúnem, né? E aí cada um dá uma sugestão de como é que aquele um pode lidar com o sintoma, né? Então, olha, vamos observar, né? Você não vai repetir, vamos ver quantas vezes você não repete a palavra, né? E cada um ali teve o seu momento de intervenção e o cuidado que o grupo teve. Então, todos do grupo acolheram aquele momento único daquela pessoa. Então, isso é muito mágico, assim, eu fico sempre muito feliz porque isso acontece realmente depois de um tempo de encontro, né, que as pessoas vão se conhecendo, vão trocando as intimidades, e aí eles se deixam um pouquinho de fundo mesmo e falam, não, agora é o momento de eu acolher essa pessoa aqui, e eu vou fazer o que eu puder para ajudá-la, né, então fiquei com essa cena da banca, a hora que todo mundo vai para o banheiro junto, né? Imaginando essa cena, e o filme fica com essa conotação mais engraçada, né? Imagina, todo mundo no banheiro junto com ela, né? Falei assim, vai, você consegue. Ai, gente, eu não consigo. Então, todo mundo dando apoio, dando suporte, né? E esse é o ponto, né? Cada um reconhece ali o passo de evolução, né? Depois que cada um faz a experiência, eles acharam que não estava funcionando. E acho que é o que você falou, Débora, em algum momento ali, eles, não, peraí, eu vi, nesse momento aconteceu que você não falou, né, um palavrão, ou que você não fez ali né, o sinal da cruz. Então, a própria Blanca que consegue, acho que foi abraçar a Lília ou a Ana Maria, né, então ela pôde se aproximar, é a hora que eles esquecem ali, né, do próprio sintoma mesmo. Pode passar, por favor. E aqui a gente já está chegando no finalzinho da apresentação, quero deixar o espaço aqui para a gente poder conversar, né? Qual que é a ideia, né, quando a gente fala do grupo terapêutico, né? O homem se revela nas relações, tanto naquilo que faz e empreende, quanto no trato com o outro, né? Então, o viver significa participar, é uma rede, né? E aí, quando ele fala, é uma rede que origina o tecido das relações no mundo. Então, viver é fundamentalmente conviver. E é isso, né? Quando nós vamos para um momento isolado da nossa terapia individual, a gente nunca está sozinho, né? Não sei se vocês separaram, mas estamos lá, mas a gente leva a família, a gente leva o relacionamento, a gente leva todo mundo ali para a sessão, né? E no grupo não é diferente, né? A diferença é que eu compartilho da minha história, das minhas questões com outras pessoas, e aí eu tenho uma oportunidade riquíssima de poder ouvir outras pessoas, de ouvir outros modos de encarar o mundo. E isso só tende a agregar, né? Só tende a ampliar. Né?
Pode seguir, Deb, que acho que já vai ser as minhas referências. Então, como eu falei para vocês, né, assim, eu usei muito de um artigo, mas esses 2 livros são bem de referências aí para quem gosta e, enfim, quer se inteirar mais sobre como é que funciona a experiência do grupo. E acho que a gente pode encerrar, né, a apresentação para a gente abrir aqui, para a gente conversar, porque o último já vai ser sobre o próximo. E agora, né, assim, queria ouvir de vocês, se vocês já viveram alguma experiência em grupo, o que vocês pensam de terapia de grupo? Fiquem à vontade, quem quiser colocar em chat, quiser abrir o microfone. Eu tive experiência só na faculdade, e foi interessante porque foi bem na época da pandemia, então acaba que eu não pude ter essa troca, assim, no presencial, mas ainda assim foi muito enriquecedor. Eu lembro que todos os encontros eram muito emocionantes. Mas uma coisa que é muito da Gestalt, e eu acho que acontece muito na terapia em grupo também, que você até falou, assim, dessa questão de que o médico, ele não estava ali como esse dono do saber, né? Ele estava ali, às vezes, até nem aparecia. E isso me lembra muito dessa questão de a gente lembrar que a terapia sempre é serviço do paciente, e nunca do terapeuta, né? E que tudo que acontece ali é com esse foco no grupo, é com esse foco no fortalecimento ali das pessoas que estão presentes, isso é muito mais importante do que ali o saber médico, que com certeza ele tem muito conhecimento, muitas coisas, mas isso realmente daria, né, uma ajuda, o suporte que essas pessoas precisam. Então é muito interessante e muito gestáltico nessa forma que ele trabalha. Uhum. E ele poderia intervir, né, o tempo inteiro, porque ele está ali vendo, está participando, né, ele poderia falar o que era melhor, como cada um poderia lidar melhor com o seu sintoma, né. Mas é justamente essa proposta, né, assim, como esse grupo ele vai se ajustando, né, do que esse grupo precisa, e aí quando a gente fala assim, qual é o sintoma principal desse grupo aqui, né, e quando a intervenção vem de cada um, né, quando cada um se propõe a tentar rever ali, né, se questionar, nossa, mas por que eu faço isso? Por que será que eu continuo agindo assim, né? E eu dou oportunidade para o outro poder falar também, né, para o outro poder trazer outras soluções, né? Achei interessante quando o outro coloca revistas ali no chão para ele pisar, né? O Emílio ajuda dando a mãozinha assim para ele pisar. É muito criativo, né? Pode falar, Alessandra, fica à vontade. Bom dia, gente. Eu tive experiência com um grupo de luto. Eu não era profissional ainda, também estava na faculdade. Vocês travaram? Travou? Travou? Agora voltou. Foi na faculdade, né? Mas foi genial, assim, porque tinham diversas idades. Uma dessas pessoas tinha 80 anos, 80 anos, era um senhor. Ele tinha perdido a esposa na pandemia, né? Então, eles foram selecionados justamente por estarem vivenciando uma situação de luto, né? E ele disse que, no final, a gente iniciou o grupo falando assim, vamos colocar a nossa dor e o nosso luto para tomar chá. Então, nós tínhamos um hábito de tomar um chá antes. Nós começamos no inverno, terminamos no verão, né, porque foram 6 meses, e o chá passou do quente para o gelado, né, mas assim, não deixou de existir o chá, sabe? E aí eles faziam o chazinho, traziam o chazinho, cada um colaborava com alguma coisa e vinham. Travou de novo? Acho que é a minha internet, né? Acho que é a minha. Esse senhor, quando ele foi fazer um depoimento para a gente, porque a gente pediu um feedback no final, até porque nós éramos estudantes e tudo, né? E ele falou que ele não estava mais saindo de casa, então era ele e o cachorro dentro de casa o tempo todo, e a cuidadora, ele tinha uma cuidadora que ficava com ele, porque afinal de contas os filhos já eram casados e tudo, né? E ele não saía mais de casa desde o falecimento da esposa. E ele se motivou a sair de casa todas as quintas-feiras por conta do grupo.
E aí, até o término, aí ele me fez, acabou assim comigo, né? Porque ele falou assim, até o término, hoje, por exemplo, eu me vi indo no Telenorte olhar as ferramentas que eu gostava de olhar. Ele falou, não preciso comprar a ferramenta, mas eu gostava de olhar a ferramenta, ver o que tem de diferente. Eu não fazia mais isso. E voltei a fazer, eu me vi voltando a fazer isso. Então, assim, aos pouquinhos, ele começou a voltar aquela vidinha dele ali, né? Que era aquilo que dava prazer para ele. Então, assim, isso foi só um dos depoimentos, né, que me marcou demais. Eu amo trabalhar com grupo, amo. Que bom. Eu acho sensacional. É muito potente mesmo para todos, inclusive para nós, né? Exatamente. Que interessante, né, Alessandra, isso que você trouxe, né? Principalmente para quem está vivendo essa questão do luto, que é sempre muito, muito pessoal, né? Cada um vai vivendo de um jeito, mas como é importante eles não se isolarem, ainda mais quando já estão chegando nessa idade de ficarem mais tempo sozinhos, né? E às vezes é isso, só a terapia individual ela não sustenta. Então, a potência do grupo é isso. Às vezes ele não vai nem lá para tratar as coisas dele, ele vai para fazer amizade, ele vai para poder ouvir outras histórias, né, para poder ter com quem conversar, às vezes no final de semana. É muito bom, Alessandra, que bom que você gosta de grupo. Mais uma. Deixa eu ler o que é, para eu não perder aqui, né, Débora? Só uma pergunta aqui, ó. A Keila, né, colocou, já participei de um grupo de luto e a questão de expressar a dor meio que virou um choro grupal, por cada uma conta a sua história e mexia muito. E aí acaba que sentia muito pelo outro. E é isso mesmo. É a Ana Luísa, né, que colocou uma mãozinha aí. Pode falar, Ana Luísa, por favor. Bom dia a todos. Bom dia. Eu tenho experiência tanto na faculdade com um grupo, né? A gente trabalhava com um grupo de pessoas com HIV e também tenho experiência profissional com grupo. No caso, eu trabalho numa clínica de reabilitação. E é muito interessante perceber que nesses 2 locais eu tive experiências diferentes. Porque no caso do estágio profissional da faculdade, no obrigatório, o grupo se mostrou muito mais aquilo que eu falei, um agrupamento de pessoas, e você não via funcionar, você não via acontecer. Então, era frustrante para a gente, né, aluno, para a psicóloga também, porque a questão era institucional, entende? A instituição também tem que funcionar para que as coisas aconteçam. E na clínica de reabilitação, eu vi mais essa coesão grupal, né? E eu acho muito interessante, porque às vezes algumas pessoas sentem dificuldade de falar, de expressar aquilo que estão sentindo, né? E o outro fala, aí como a Camila mencionou, você se identifica, né, com aquilo que o outro tá trazendo, né? Então, assim, eu gosto muito, né, de grupo. Eu não tenho a Gestalt terapia como minha abordagem, eu sou da sócio-histórica. Então, eu acho super interessante. Eu acho uma forma também de sair um pouco dessa questão da terapia individual, né, que a psicologia clínica tradicional impõe, muitas das vezes, para a gente que é profissional. Então, eu acho que é uma alternativa super interessante de troca. É isso. Obrigada, Ana Luísa. E você, sendo da sócia histórica, né, só confirma mais, né, a ideia do grupo, da comunidade, da troca, né. Exatamente. Por mais que tentamos, né, nos resolver sozinhos, vivemos em sociedade, né, então não tem como eu não me implicar, né, pelo que eu vivo com o outro, né. O outro nos constitui, né? A minha abordagem, ela tem essa questão da questão interpessoal muito interessante, né? De constituir a nossa subjetividade, né? O outro constitui a nossa subjetividade. Então, é super importante. Maria? Pode seguir. Bom dia. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. É a minha primeira vez participando aqui do grupo, né? Eu vim porque me chamou a atenção o filme e achei muito divertido o filme, não conhecia, foi muito legal.
foi uma perspectiva diferente, né, assim, em relação ao toque. Eu senti um pouco do humor também, assim, não foi aquela coisa tão, assim, né, saiu um pouco da caixinha. Enfim, tenho alguns pacientes com toque, então serviu muito, assim, abriu muito os meus horizontes, né? Você perguntou aí, né, quem tem experiência com grupos, eu tenho enquanto profissional, né? Aqui onde eu moro, eu trabalhei por um bom tempo em um lugar que se chama Centro de Referência de Atendimento à Mulher. É um lugar onde a gente acolhe mulheres que passaram pela violência doméstica. E aí a gente montou, né, nesse centro, um grupo terapêutico com elas, né? Não havia a perspectiva de ter o grupo antes, e aí depois que eu cheguei e tal, a gente montou um projetinho bem legal e fez. O grupo, ele tinha um ciclo, né, de 8 encontros, assim, temáticos, voltados às temáticas mesmo que englobavam a questão da violência doméstica, né, traição, baixa autoestima, vulnerabilidade, né, afetiva e socioeconômica também, e aí a gente desenvolvia, assim, foi muito, muito rico, né, elas se encontram e elas se apoiavam, assim, enquanto grupo, foi, assim, de muita potência mesmo. A gente via que no grupo elas faziam coisas que nós, enquanto profissionais e do centro, a gente não ia ter a capacidade de fazer, né, assim, por questões de vulnerabilidade do próprio serviço, né, serviço público e várias outras coisas, mas que elas ali se ofertavam, né, às vezes de uma oferecer para a outra ficar na casa, assim, ela dizia assim, eu quero sair de casa, mas não tenho para onde ir, a outra dizia, eu tenho uma casa, quer ficar na minha casa, de muitas vezes ela dizia assim, eu queria terminar essa relação, mas eu não tenho trabalho, e aí uma dizia assim, eu arranjo um trabalho para você. Então, assim, o quanto, para além, né, das questões emocionais, assim, o grupo foi potente para que elas conseguissem se desenvolver, né? Assim, foi um ciclo bem legal, a gente fez né, terminava um grupo, iniciava outro, e aí se elas ali, enquanto participantes, ainda quisessem continuar, né, elas podiam continuar, era bem livre nesse sentido. E aí foi bem legal, assim, foi bem rico enquanto profissional, e enquanto pessoa também, eu aprendi muito, assim. Hoje eu encontro algumas outras, assim, na rua, elas me encontram, ou algumas têm, às vezes, até o meu contato, elas me mandam mensagem, assim, do quanto se desenvolveram, né, algumas também já tinham saído do grupo, mas voltavam lá só para compartilhar o quanto elas tinham evoluído, então elas voltavam assim, tipo, hoje eu não vim enquanto participante, eu vim só para contar minha experiência. E aí era bem bacana, assim, foi bem legal. Foi um divisor, assim, enquanto profissional mesmo, foi muito bom também. Maria, você trouxe uma coisa tão interessante, né? Porque não fica só ali no momento da troca do grupo. É claro que a gente sempre vai tentando cuidar do que se trata ali em grupo, né? Por conta do sigilo, por conta da confidencialidade, né? E quem participa do grupo acaba que entende isso perfeitamente, né? Só que eles vão além. Tanto que no final do filme, né, eles estão trocando o telefone, né? Falam, vamos marcar, vamos criar um grupo no WhatsApp, né? Vamos marcar alguma coisa, né? Eu já vivi algumas experiências de grupo que as pessoas faziam isso mesmo, né? Ficavam com receio num primeiro momento, mas aí depois eu vi assim, eles mandavam foto, né? A gente tinha um grupo no WhatsApp mesmo, né? Para as pessoas se comunicarem. Olha o que a gente fez esse final de semana, né? E aí eles se encontravam, né? E a gente sempre falava assim, gente, cuidado, né? Assim, olha, terapia de bar não é terapia do grupo, né? Mas que bom que vocês conseguiram criar esse vínculo. E esse grupo eu atendi já tem acho que uns 3 anos, eles estão juntos até hoje, assim, sabe? Eles se encontram, trocam mesmo, né? Sabe aquele momento assim, nossa, hoje está difícil, deixa eu ligar para fulano. Eles não estão mais em grupo junto, mas sabe que tem aquele ponto de apoio, sabe que quando vai conversar daquilo que ele está vivendo, ele vai ser acolhido, nem que seja só pelo silêncio, né? Nem que seja só por ver, nem que seja assim uma chamada de vídeo, mas às vezes é isso que a pessoa precisa, né? Eu tive uma outra, Ana Luísa, já te passo, já só para complementar, eu tive uma outra experiência também, que numa intervenção que eu fiz, né, eu falei ali tudo que eu achava que tinha que falar,
E aí a pessoa que não estava me vendo a questão falou, eu queria fazer uma observação. Ela fez uma observação e aquela pessoa que estava trazendo a sua questão, ela falou assim, nossa, o que você me disse, fulana, fez muito mais sentido do que eu falei. E eu falei, gente, é exatamente isso que precisa acontecer, né? Assim, não é da questão do suposto saber, né? Mas eu me implico mais de quando eu consigo compreender o que o outro está trazendo, né? Ana Luísa, fica à vontade. Sim, nada substitui a psicoterapia, mas outras formas, né, outras formas de encontro também são terapêuticas, né, também são fundamentais, principalmente para a nossa espécie, né, que é uma espécie social, né, a gente precisa do outro, né, tanto que a gente sofreu por conta do isolamento social da pandemia, né, então, você estava contando que a terapia de bar, né, não é terapia, né, mas é importante, né, sempre a gente ter esse acolhimento também dos amigos, da nossa rede de apoio, né, nada substitui, né, a psicoterapia ou né, a psiquiatria, mas é importante a gente ver essas outras alternativas também como uma forma da gente manter ou regular a nossa saúde mental, né. Perfeito, não é terapia, mas é terapêutico, né? Exatamente. Pode falar, Dé. Não, eu queria só complementar, que eu achei muito legal a fala da Maria, da experiência dela com o grupo, porque vai muito além de um suporte emocional, né? Então, essa questão que ela trouxe, por exemplo, nossa, não tem onde morar, deixa eu ceder aqui minha casa para essa pessoa, nossa, a pessoa precisa de um suporte financeiro para conseguir sair dessa situação de violência. Não, deixa eu te ajudar aqui com esse suporte financeiro, eu consigo arrumar um trabalho para você. Que às vezes a gente, enquanto profissional, a gente não consegue fornecer esse suporte para um paciente, às vezes um atendimento individual. E no grupo tem muito mais possibilidade, né, de outras pessoas terem esse suporte. Então, eu achei isso muito interessante, porque é muito mais que um suporte emocional, é um suporte também estrutural. Né? Sim. Maria? E eu ia complementar, né, na sua fala, que, assim, o nosso papel enquanto profissional e a própria Gestalt terapia, né, nos incentiva, nos mostra que, na verdade, a gente não pode fazer pelo paciente, né? Então, assim, muitas vezes, quando elas chegavam, assim, falando de trabalho, de outras coisas, a gente sabia, assim, de forma prática, o que poderia ser feito, né? Mas a gente não poderia ir lá e pegar o currículo dela e mandar para alguém, né? Porque esse movimento, essa potência, quem precisa ter é a própria mulher, né? E aí, a ideia do grupo era também essa, de, assim, muitas vezes, enquanto profissional, eu não podia dar um sacode que uma colega do grupo dava, né? Então, eu não podia chegar para ela e dizer assim, minha filha, sai dessa situação. Mas uma outra colega ali do grupo fazia isso, né? Então, era muito rico, assim, nesse sentido, porque, às vezes, elas viam até coisas de trabalho e elas mandavam lá, né, no grupo, falava assim, fulana, tu, não sei o quê, né? O máximo que eu fazia, e aí, na hora que eu fui falando aqui com vocês, eu fui tendo lembranças de como era divertido, é que, assim, quando era alguns temas, assim, por exemplo, eu lembro que teve um dia que eu falei sobre, a temática do grupo era sobre traição, né? Quem ama trai era uma pergunta questionadora, assim. E aí, eu começava, assim, para o grupo com música, né? Começava ali no momento de descontração, para depois a gente chegar num ponto, né, mais delicado. E aí, eu sempre levava músicas específicas. E aí, teve um dia que foi Marília Mendonça, né? Não tem Marília Mendonça, Rainha da Sofrência. Eu botei Quem Eu Quero Não Me Quer, Quem Me Quer Não Vou Querer. E aí foi muito divertido, assim, né? E uma delas compartilhou isso, né? Quanto o companheiro traiu, ela traiu, e quando ela descobriu, né, que aí eles tiveram, enfim, questões, ele foi para o conflito, né, com ela, assim, o conflito de vias de fato. E aí uma colega pegou e falou assim, eu queria que ele me batesse, se fosse eu que ia bater nele. E aí tornava aquela coisa ali, né, potente, mas também divertida, né, lúdica, que no próprio ali na sessão eu não conseguiria,
eu, enquanto profissional, estaria limitada a algumas questões éticas, pessoais, enfim, né? Mas que ali no grupo é possível. Uhum. Perfeito, Maria. Acho que você trouxe, assim, muitas coisas também que eu fui lembrando aqui, que às vezes a gente fica aqui implicada, né, querendo falar, querendo fazer, e aí quando o outro fala, olha, de repente você deu aqui os meus pensamentos, né, assim, a sincronia do grupo também, né. Larissa, fica à vontade. Bom dia. Bom dia. É a primeira vez que eu estou participando e eu achei muito bacana, porque eu gosto muito da temática dos grupos. Eu não vou conseguir abrir a câmera dessa vez, que está com um probleminha, mas eu estou aqui vendo o rostinho de vocês. Eu me encontrei muito na fala, tanto da Ana Luísa quanto da Maria, porque eu tive um contato no final da graduação, enquanto pesquisadora de um grupo de mulheres no CAPES, e lá eu percebi muito esse agrupamento, porque elas não tinham uma sintonia entre elas. Então, enquanto ouvinte, eu pude perceber que elas sempre traziam algo muito específico a cada uma e não integrava aquilo que era sendo falado. Mas, no entanto, ainda assim, tinha a possibilidade de ser terapêutico. E aí, depois, já na atuação, eu tive a possibilidade de ministrar um grupo aqui na cidade do interior onde eu moro, e aconteceu justamente o que a Maria trouxe, né, delas se ampararem dessa forma. E é muito interessante, realmente, esse lugar que a gente está ali na psicoterapia individual e no grupo, né, acompanhar o que pode fornecer. E o que eu acho lindo é o amparo que elas acabaram, né, tanto no da Maria, mas quanto no que eu acompanhei também, de como elas se apoiavam, de como ia construindo o vínculo entre elas. No primeiro encontro, já era algo assim, um pouquinho cada uma no seu canto, todo mundo com vergonha de contar, por mais que já ia trazendo as temáticas específicas, né, por serem mulheres, a gente também foi trazendo questões de amor, autoestima, relacionamentos e assim por diante. E aí, a partir do segundo, terceiro encontro, elas já se amparavam, já olhavam para assim, olha, fulana de tal, deixa eu te contar, eu não deixava isso acontecer comigo. Eu fiz assim, assim, assado, mas aí é contigo, né? Não tem como eu fazer essa decisão por ti. Mas eu achei muito interessante como que funcionou, né, a estrutura desse que eu participei como ouvinte, que não teve estabelecimento de vínculo entre as próprias participantes, e no outro já foi possível que hoje elas se tornaram amigas, eu encontro realmente elas nas ruas, e elas estão juntas, então é muito interessante, e eu gosto muito dessa temática e de atuar também. Uhum. Obrigada, Larissa. Mais uma pessoa aí, né, que traz de experiência, né? E como é bom poder ouvir vocês, assim, que estão se aventurando, porque não é tão simples, né? Precisa ter outros ajustes criativos ali para poder lidar com o grupo, né? E que bom que mais pessoas estão aderindo aí a essa ideia. Rosanita, fica à vontade. Eu vou relatar também a experiência que eu tive, foi no final da faculdade, né, na época do estágio. Na faculdade, a professora orientava o tempo todo, tipo como que se fosse o passo a passo para fazer a dinâmica, né, o trabalho com o grupo. E aí, no filme, eu vejo o paciente lá dizendo assim, eu já fiz terapia de grupo e o primeiro passo tem que ser o quebra-gelo. Aí me levou logo para esse momento da faculdade que a professora falava o tempo todo que tinha que quebrar o gelo, se apresentar, falar. Mas o nosso trabalho lá, ir para a atividade, efetivamente, era nas escolas públicas da cidade. E a gente trabalhava com alunos fechando o ensino médio. E para onde você vai depois do ensino médio? Né? Que sofrimento o aluno do ensino médio carregava? Eu vou para o trabalho? Eu vou para a universidade? Eu vou fazer o quê depois que terminar aqui esse ciclo de estudo, né, para a vida? Então, o trabalho era, a professora orientava o tempo inteiro para não ter, né, porque a gente ia para as escolas públicas e como entrar em contato com esses alunos do ensino médio.
a experiência, a gente começava fazendo o quebra-gelo, né? A professora orientou as atividades que poderiam ser feitas, qualquer coisa que, assim, acontecesse para a gente não ficar perdido, porque a gente estava aprendendo ali, né, a como lidar com a situação de grupo, e depois vinha os temas, né, as perguntas, né, para cada um ali, como que seria. Era um único encontro, né, a gente ia para a escola, porque como tem muitas turmas, então cada dia a gente passava por uma turma da escola. E o que eu achei assim, muito interessante, até porque os jovens não estavam pensando no que ia acontecer quando terminasse. Então, ali era o momento deles pensarem. Por exemplo, teve um momento que eu achei muito interessante, que tinha um jovem que ele era da periferia, de uma dificuldade tremenda, e ele tinha muito planejamento. Eu achei aquilo muito interessante, enquanto você percebia que tinha outros jovens que tinham todas as condições, mas não estavam nem aí para nada. E esse rapaz, na sua fala, ele parecia assim, despertar no outro alguns pensamentos que o outro não estava nem aí com a situação do término do ensino médio e o que eu vou fazer. Então, ele trabalhava na comunidade dele como barbeiro, fazia cabelos, né? Mas ele tinha muito mais. Ele falou, eu vou fazer isso, eu quero abrir minha barbearia, eu quero estudar isso. Ele trazia muitos programas, projetos de vida para ele, e aquela fala ali para o outro jovem, né, como os colegas estão dizendo aí, era assim, curativas, abria perspectiva para aqueles que não estavam ali discutindo. Foi uma experiência muito boa para mim, eu gostei muito, né, não me vejo fazendo essa dinâmica com o grupo, mas para mim foi muito interessante, porque você, às vezes, a professora sempre dizia lá que a atenção que o terapeuta tem que ter, né, durante o encontro, trazer sempre para o centro. Ela sempre diz, você vai ouvir todos, mas nem todos, tudo é importante de um só. Você sempre traz para o centro da conversa e distribui para eles. Eu achei aquela informação muito interessante da professora e percebi isso lá no grupo, né? Foi uma experiência muito boa. Eu já tinha assistido o Toque Toque, acho que talvez tenha sido nessa época, e rever, aí eu consegui colocar essas falas da professora durante o filme, né? E essa sensação do outro ali sofrendo, e você poxa, eu já tive esses momentos assim difíceis, né? Com essa coisa da Ana Maria. Foi isso, eu gostei muito, tá? Perfeito, Rosanita, obrigada. Até a Ana Luísa colocou ali, Rapor, enquanto você estava falando, né, que é essa identificação ali, né, um pouco, como é que eu me conecto ali com o outro, né, e eu acho que quando você traz isso, né, de uma pessoa muito implicada na vida, sem recursos, né, e a outra parecia um pouco adormecida, né, e aí, de novo, nós aqui como terapeutas, a gente fica um pouco limitado mesmo, né, mas como é que esse outro, na mesma idade, né, assim, nas mesmas aspirações, pode servir de inspiração mesmo, né? Falei, caramba, como assim, né? Eu tenho tudo aqui e eu não tenho metade desse projeto de vida que você tem, né? Então, é meio que vamos junto, né? Assim, eu da minha fala aqui, te inspiro daí, você me inspira daqui. Eu assim, gente, assim, eu sou fã de carteirinha de grupo desde a primeira vez que eu vivenciei um grupo e pude conduzir um grupo, já vivi as duas faces, já tive situações bem desafiadoras, assim, sabe, de conflito, e como aquilo foi extremamente importante para mim a terapia, assim, né, para meu recurso terapêutico. Então, é bem isso que vocês estão falando, né, Maria, Andressa, pode falar. Eu só ia comentar, né, que a Rosanita falou assim que ela não fez, né, a experiência ainda de manejar um grupo e tudo mais, mas eu acho que é importante também a gente falar do quanto muitas vezes é difícil para nós enquanto profissionais, né? Eu tenho ansiedade social, então toda vez que ia ter grupo, gente, eu passava mal, real, assim. Eu tinha
tinha que fazer meditação, tomar um chazinho, as reuniões eram sempre de manhã, então eu não podia me alimentar assim, com muita antecedência, porque eu tenho intolerância à lactose, e o meu sintoma pior, assim, é ter dor de barriga. Então, assim, era muito desafiador. E eu acho que é importante a gente falar disso, né? Porque a gente fala do grupo como uma coisa legal, potente e tal, mas para a gente que está do lado de cá, acostumada a atender uma pessoa, né? Ou então a fazer muitas vezes um atendimento, eu atendo adolescente e adulto, aí às vezes recebo os pais. Então, você acostumada ali com 2 pessoas no máximo, 3, tá com 10 pessoas ao mesmo tempo, né? 15, 20 pessoas falando ao mesmo tempo, a gente precisa falar disso, né? Que é desconfortável muitas vezes. E eu sendo uma pessoa que tem ansiedade social, eu ficava para morrer, porque assim, eu falava, eu quero fazer o grupo, mas em contrapartida vinham todos os pensamentos acelerados. E agora? E agora? E agora? E se der uma briga aqui, como vai ser? Então, eu tentava me preparar para todas as hipóteses possíveis, né? E eu tô colocando isso aqui porque Rosanita fez esse comentário e me lembrou isso, e pode ter outras pessoas, né, que nunca fizeram e afins, mas que é importante também, né? Quando a gente fala de atender alguém, quando a gente fala de atender um grupo, ou muitas vezes casal e família, né, e outras modalidades que a gente pode ofertar, é importante também a gente lembrar que não vai saber tudo, não vai ter todas as experiências, mas é nesse desafio, né? É no se colocar, é você se preparar, é muitas vezes vir para uma reunião dessa, né? Que tem pessoas aqui compartilhando as experiências, que aí a gente vai, né? Ganhando ali um pouquinho de confiança, um pouquinho de força, e é também no decorrer, né? Dessa construção, de você se desafiar, né? De fazer uma palestra, de fazer um grupo, ou de falar em um grupo, de participar, que é bem bacana, né? Eu estou falando isso aqui, mas, por exemplo, para eu também desenvolver um pouco melhor essa experiência, eu sabia que tinha um grupo online que acontecia, e o nome desse grupo é MADA. Eu não sei se vocês conhecem, né? Mulheres que Amam Demais. Sim. É um grupo que acontece online, né? Virtual, com várias mulheres aí, o Brasil afora. E eu fui para esse grupo, eu fui participar desse grupo, né? Não porque eu tinha questões pessoais, assim, mas eu queria saber como era a dinâmica de grupo, porque nenhuma profissional que eu conhecia daqui tinha feito nada assim de grupo, mas eu estava curiosa, e aí eu fui participar, né? Aí depois eu comprei um material que ensinava, assim, basicamente como desenvolver uma terapia de grupo, li muito material daquela coleção de Gestalt Terapia, né, que tem as temáticas de grupo, para poder me desenvolver, né? Mas era só isso, assim, essa contribuição do lado profissional, assim, que traz angústia, muitas vezes, ansiedade, né, insegurança também. Ninguém está seguro o tempo todo, né? Na experiência que a gente vai desenvolvendo essa segurança. Exatamente. Deixa eu aproveitar a sua fala. A Débora perguntou hoje para mim, e aí, como é que você tá? Eu, ansiosa, porque estamos aqui, estamos em grupo, né? Bem isso mesmo. Ana, pode falar. Eu achei muito legal a fala da Maria, né, porque ela trouxe essa angústia, né, dos profissionais, que a gente tem que lembrar que a nossa graduação não nos prepara para esse tipo de terapia. Nos prepara para a clínica tradicional, para a terapia individual. Então, foi muito interessante ela trazer, porque realmente existe essa angústia, né, essa ansiedade. Então, foi super interessante. E tem outra questão também, que eu havia pontuado, acho que na minha primeira fala, que é a questão das limitações das instituições, né? Que a Maria também trouxe, se não me engano, né? Que é essa limitação, por exemplo, se for trabalhar em serviço público, ou até mesmo em particular, você tem a instituição que às vezes joga contra esse funcionamento, porque se a instituição não tem um clima organizacional interessante, se a instituição não funciona, provavelmente aquilo que o psicólogo fosse propor fazer, muitas vezes não vai funcionar, e os outros profissionais também não. Então, tem essas limitações também institucionais, né, que devem ser pontuadas. Às vezes a gente tenta ali remediar essas questões ali, sendo só o profissional, ou com algum outro colega da equipe multiprofissional, caso seja esse tipo de instituição, mas você vê que ainda falta muito, né?
Porque as instituições também nos impõem e nos colocam no lugar de psicólogo, clínico, individual. Mesmo estando em grupo, né? Mesmo estando em grupo e mesmo sendo necessário esse tipo de trabalho, porque às vezes é necessário, né? Exatamente. Pode falar, você. Só para ilustrar se também, né, a Maria trouxe essa fala, eu lembrei de mais uma coisa. A professora não ficou só com a atividade de ir e fazer a experiência, ela aumentou, assim, ela criou lá, ela disse de um trabalho que acontece no Nordeste, e ela queria que a gente desenvolvesse, toda semana a gente ia na escola, e a gente teria um espaço lá, e nós, aí, no caso, era uma dupla, né, de psicólogas, e a gente faria a OCA, que ela trouxe a questão dos povos originários, que eles se reúnem na OCA e fazem encontros ali, ficam reunidos. Ela foi contextualizando o trabalho e pediu para que a gente fizesse isso na escola. Mas, assim, era um horário aberto, o aluno que se sentisse à vontade se inscrevia lá na escola e ia para aquela sala lá. Só que nós não podíamos falar nada. Assim, eles iam para lá e nós o acolhíamos, recebia, tinha um som ambiente, a gente colocava um som ambiente, o aluno sentava no chão, como se fosse uma oca, né? E como uma tribo, o povo originário, e aí a gente sentava e ficava ali esperando ele trazer a necessidade dele, da fala. Aquilo foi tão difícil na hora, a colega que estava comigo me apertava, ficava segurando minha mão, porque ela não sabia o que queria acontecer. No primeiro, porque a gente pode fazer intervenção quando a gente está no grupo, né? A gente olha assim, como o próprio o que tinha sido o Dito Red fazia lá, né? Ele mesmo foi o que percebeu. Você viu que fulano pisou na linha? Aí ninguém havia percebido, mas ele percebeu ali como médico, né? Como psicólogo. E ali no grupo que eu participei desse da OCA, nossa, foi assim, desesperador inicialmente, mas aí eu tomei a liberdade de perguntar alguma coisa assim. E esse boné? Por que tá aí? Aí daí para lá não falei mais nada. E aí o outro foi falando, ele foi contando a história do outro, e o outro também fez a intervenção, e a gente ficou ali muda, que foi uma coisa muito difícil, né? Nesse trabalho ali de grupo com os alunos da escola pública, né? Do ensino médio. Nossa, e claro que foi muito bom para o aluno, a gente observava isso, o crescimento de alguns, né? Essa barreira da instituição, né, assim, do que pode, do que não pode, né, e é isso, né, precisa quebrar algumas regras para o grupo começar a acontecer, né? Tem um comentário aqui da Júlia, né? Que legal esse grupo, Júlia Ramiro, depois uma Júlia Costa, chega até a cabeça. Nunca trabalhei ou participei de grupos, além de supervisões grupais. Mas eu estou adorando os relatos, como a gente sempre aprende com a troca do outro. Eu acho que o que a gente faz aqui, né, Débora, acho que desde o começo, né? É bem isso mesmo, né? Como que cada um aqui acaba se implicando mesmo, né? Sai com outras ideias, sai com novos aprendizados, né, novos olhares, a gente assiste esse filme ou outros, né, e acaba olhando de uma forma diferente, porque eu já vivi outras coisas, né, e o encontro do grupo, ele é isso, nunca vai ser igual, né, como a Maria falou, nunca sei o que vai acontecer ali, né, aquela ansiedade até boa, assim, né. Maria, espero que você não, né, assim, melhore, que não sinta mal, assim, né, nos encontros dos grupos, mas é isso, eu nunca sei o que vai vir, eu não sei como é que cada um viveu aquela semana, né, e ele sempre vai tendo uma nova configuração, né. E o mais interessante, né, assim, também, o que pode acontecer, né, no filme eles falam de um outro grupo que já vai começar a se formar, no final já mostra a configuração de um outro grupo, né. Mas num grupo em andamento também, pessoas podem sair, outras pessoas novas podem entrar. Isso pode gerar resistência, né? Ou isso pode gerar, nossa, que legal, né? Mais uma pessoa. Cada um ali vai se implicando de um jeito, e aquilo já vai mudando de novo as percepções. E de novo, né? Quando eles fazem a gente faz esse convite, olha, vamos nos apresentar. É uma outra apresentação, né? Não tem nada a ver com aquela que já foi do começo, né? E vocês falaram de grupos, assim, temáticos, né, ou às vezes voltados para um trabalho específico, né, assim, por períodos,
eles funcionam tanto quanto, porque nunca fica só nesse tema, né? Eu acho que vocês que vivenciaram isso, vocês puderam perceber, né? Nunca fica só ali na questão das mulheres, por exemplo, do que elas estavam vivendo de violência, né? Como isso se amplia, né? Por mais que tente, olha, vai ser um grupo desse assunto, né? E tem esses dois formatos, né? Pode ser criado dessa forma, às vezes fica até mais chamativo para as pessoas poderem se interessar e falar, não, deixa eu ver, né? Acho que eu quero, deixa eu ver nesse grupo de mulheres aqui, ou no grupo de estudante. Ou num grupo terapêutico que é aberto mesmo, assim, né? Cada um vai trazer ali a sua questão, não tem, né, um envezamento, assim, né? Um tema específico ali para trabalhar. Pode falar. Eu não sei se ainda tem tempo e eu estou aqui me empolgando aqui falando, mas o grupo, assim como você falou, né, eu achava interessante ter o tema, né, porque aqui é um interior, né, onde eu moro é um interior, então as pessoas já têm uma certa resistência a fazer a própria psicoterapia, ainda mais em grupo, né, e aí muitas delas, Serrinha, Bahia. Ah, tá bom, que interessante. Aqui nós somos uma média de uns 80, 90 mil habitantes. Uhum. E aí, aqui as pessoas têm essa resistência, né? Então, muitas dessas mulheres já tinham resistência em chegar até a instituição, né? Por conta da situação em si, né? Do que elas passavam e tal. E aí, o fato de falar disso em um grupo, né? Porque o que é que eu fazia? Eu fazia os atendimentos, né, como uma triagem, e aí algumas eu mantia em psicoterapia individual, e outras elas não queriam, né, porque às vezes elas vinham através da Ronda Maria da Penha, né, da polícia e outras coisas assim, outras instituições. E aí, algumas eu falava, tem um grupo, talvez você não queira fazer psicoterapia individual, mas você consiga, né, se desenvolver melhor através do grupo. Mas eu não vou falar das minhas questões para as outras pessoas ouvirem, né? E aí, como você foi falando, no início de cada grupo, era um acordo, né, que a gente tinha, e as mais velhas, que eu digo as mais velhas de grupo, elas já sabiam, né, que eu falava uma frase clássica, eu falava, o que acontece no grupo, permanece no grupo. Uhum. E aí, quando eu falava isso, algumas já repetiam, o que acontece no grupo, permanece no grupo, né, porque, assim, é uma situação delicada, né, era um enfoque muito delicado, era um recorte da vida delas extremamente delicado. E aí a gente colocava temas que a gente sabia que poderia chamar atenção, né? Mas ali no grupo eram outras coisas trabalhadas. Então, assim, eu não ia colocar, por exemplo, o que fazer se seu marido te bateu, né? Não seria legal, Ana Luísa ainda. Mas aí a gente, dentro do grupo, a gente abordava muito, né, a questão de violência doméstica. Mas a gente colocava coisas mais leves, né? Como melhorar a comunicação com seu parceiro, como lidar com uma traição, coisas assim, mas que dentro do grupo, aí eu abordava, né, de uma forma mais assertiva, assim, para como elas lidarem com isso. E muitas mulheres, elas não se identificavam como mulheres que tinham passado pela violência doméstica, mas ali no grupo, com o andar do grupo, né, o grupo ele tinha uma média de 2 horas e tal, e tinha que colocar uma média, porque senão elas ficavam 10 horas ali conversando. Mas elas às vezes falavam, né, elas tiravam dúvidas, assim, e se uma mulher, e se uma vizinha, né, e elas, quem já trabalhou com violência doméstica sabe que acontece muito isso, trazer na terceira pessoa, trazer como se fosse outras pessoas, né? E se outra pessoa, se não sei o quê, e a gente sabia ali, né, enquanto profissional, tinha um feeling de ter uma noção de se era realmente outra pessoa, ela estava falando dela, só que estava com vergonha, né? E a gente precisava ter muito essa delicadeza, principalmente se a pessoa estava ali no primeiro encontro, para poder não abordar aquilo de uma forma, né, puxando logo ela ali para poder abrir logo a vida dela, porque senão isso ia afastar, né? E esse não era o intuito ali, o intuito era manter e dar o suporte necessário, né? Perfeito. E pensando nisso que você trouxe, né, assim, como é difícil até esse tema mesmo, né, para ser trabalhado. É muita exposição, né, é se colocar muito em vulnerabilidade, né? E às vezes é isso, às vezes as pessoas que vão para o grupo, elas vão ficar em silêncio mesmo, né, para respeitar aquele tempo que ainda talvez ela não esteja pronta para poder falar, né, e, não sei, como é importante, assim, né, é claro que tem os desafios, nosso como terapeuta, né, no dia a dia, do lidar com o grupo,
Mas se a gente fosse pensar, né, se cada um aqui, né, conduzisse um grupo, olha quantas pessoas, né, poderiam se beneficiar. E às vezes tem pessoas, né, que não têm recurso suficiente, né, para seguir no modelo tradicional da terapia individual, mas como a ideia da terapia de grupo, ela não é tão difundida, no sentido de que ainda tem muita resistência. Eu já tentei criar alguns grupos, e é sempre uma luta, assim, não sei vocês, né, mas é sempre parece um convencimento ali, né, falei, olha, quais são os benefícios que você vai ter, né? Terapia individual, a gente nem precisa falar nada, né, a pessoa já meio que já sabe, parece que é osmose, ela já sabe o que vai acontecer. Mas quantas pessoas poderiam, né, ser ajudadas ali e para além disso que é o que a gente está falando, né, assim, quanto de suporte que ela pode ainda continuar tendo, né, porque nós somos limitados, né, a gente tem só aquele tempinho, mas durante a semana eles podem, né, continuar trocando, contribuindo, né. Pode falar. Só complementando aqui, gente, é porque eu sou tagarela e mexeu numa temática que eu adoro. Mas isso que você falou é legal, assim, em relação a nós profissionais, né? Quando você falou antes sobre as pessoas entrarem e saírem, gente, isso para mim, na minha rigidez, né? A rigidez eu ficava assim, o que foi que aconteceu? Eu falei alguma coisa, eu trazia aquilo muito para mim, né? E sempre, eu acho interessante que todo grupo tinha alguma coisa que precisava também ser trabalhada em mim, enquanto profissional, né? Aí eu ia para minha supervisão, ia para minha terapia pessoal e falava daquilo, né? Alguma experiência, né? O fato de ter fala alguma coisa e alguém ter, às vezes, se sensibilizado, né? Às vezes a gente fala ali porque a temática era sensível, as pessoas às vezes choram, né? Aí eu pensava assim, será que eu acolhi direito? Aquela pessoa não voltou no outro dia? Então, assim, o grupo, ele trazia essa coisa, assim, muito interessante, até enquanto profissional, coisas para serem trabalhadas, né? Na terapia mesmo. Uhum. É bem isso mesmo, né? A Salma colocou ali, né, hoje o Cine Gestalt é um grupo terapêutico. É bem isso, né? Não, Luísa, né? Terapia individual tem que estar em dia para fazer a terapia de grupo. Certeza, né? Porque não tem como não sair implicado das histórias, né? Até quando atende no 1-a-1, a gente sai implicado, mas quando tem muita gente, é mais implicação, né? Débora, não sei como é que a gente está de tempo aí para você também passar os recados, né? Se deixar, a gente vai ficar aqui amanhã toda falando. Gente, que riqueza de escutar vocês. Eu estou, assim, escutando e contemplando. É bem o que a Júlia falou, tipo assim, nossa, não tem essa experiência, por exemplo, de trabalhar com grupos, mas como a gente enriquece escutando a vivência de outras pessoas. Então, estou muito grata hoje por esse encontro, assim. Não é um trabalho que eu faço, né, de psicoterapia, de grupos, mas eu concordo que o Cine Gestalt não é terapia, mas é terapêutico, aquela frase clichê, porque a gente acaba crescendo muito, né, escutando vocês, escutando essas experiências, entendendo, inclusive, coisas que a gente pode levar para a nossa prática. Então, muito obrigada mesmo para todo mundo que compartilhou, para mim foi muito útil. Foi muito bom. Uhum. Camila, você também quer falar alguma coisa antes de encerrar? Só esse comentário, né? Adorei o encontro, obrigada pelas contribuições, né? A Brunete, acho que é isso, né? Se despedindo da gente, obrigada. Na verdade, é agradecer mesmo, né? E agradecer a oportunidade de estar aqui de novo, que eu adoro. É muito bom quando vocês participam, quando vocês trazem as questões também, né? Porque acho que a ideia é justamente essa, não é palestra, não é aula, né? A gente está aqui para justamente poder crescer com as experiências, né? Então, eu acho que é isso, agradecer e ficar. Eu fico muito contente, né, de ter outras pessoas também que gostam da temática de grupo, que estudam isso, ou tentam viabilizar isso, né? A Maria lá no interior, né? Nossa, que legal. Olha onde você chegou, Débora, no interior da Bahia, né? Olha nossa, estou bem feliz hoje. Só agradecer mesmo. E ansiosa aqui para o próximo encontro, né? Só vou parar aqui a gravação rapidinho. Ai, a Salma tá lembrando da foto. Sim, eu vou tirar a foto depois que falar para vocês do próximo